Vamos à oração. Deus Pai de amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por este dia, pela saúde, pela paz, Senhor, de nossos corações, e pedimos a Ti, Senhor, orientação, pedimos a Ti, Senhor, que possamos absorver o conteúdo da aula de hoje e, sobretudo, Senhor, trocar informações, trocar experiências, para que possamos sedimentar este conhecimento. E no auxílio, Senhor, nossos irmãos, os teus pequeninos, Pai, que vêm até nós para podermos ministrar a cada um, Senhor, o teu sacramento de amor. Que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim seja. Bom, estamos na nona aula, né? Estamos seguindo, então, o que está no livro Magnetismo Humano, do Jacó Mello. O capítulo é o 7º, que trata das técnicas, e essa é a segunda parte. O companheiro Osmar, novamente, eu enfatizo, ele está de férias, e nós assumimos essa segunda parte, que ele já iniciou, e vamos concluir e, após, abrir um espaço para bate-papo, troca de ideias, esclarecimento de dúvidas. Quando soubermos, quando não soubermos, vamos, pesquisar mais e buscar a resposta, se possível. Encontrar a resposta, se possível. Bom, relembrando sempre o que Jesus falou em João 14:12, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Estamos estudando o magnetismo humano. É necessário para aplicar, o conhecimento de técnicas. E as técnicas, elas vão facilitar a execução das tarefas por nós, magnetizadores, nós aprendizes do magnetismo humano. A cada experiência, a cada dia, trocamos experiência, trocamos ideias e acrescentamos muito mais o que os livros nos auxiliam. Isso é apenas uma base e eu peço que irmãos estejam sempre abertos, Não se engessem, não se mantenham atrelados apenas a um autor ou mesmo algum doutrinador, Mas esteja aberto às demais escolas que também trabalham com técnicas de imposição de mãos. O magnetismo humano não é nenhuma ciência fechada, É uma ciência aberta. Então, ela está aberta a receber de outras escolas, alguns ensinamentos que nos serão úteis. Eu noto que tem um microfone aberto, vou pedir para o irmão ou para a irmã fechar. Opa, obrigado. Vamos lá, então. As técnicas, então, facilitam na execução das tarefas pelo magnetizador e também facilitam a intervenção dos espíritos. O bom espírito que nos chega, nos auxiliando, eles vão aumentar a nossa vontade, aumentar também, os fluidos, mas também é necessário que tenhamos conhecimento das técnicas corretas para que facilite também ao irmão de espírito, que nos auxilie neste momento. Então, para isso, a gente precisa de um estudo prévio da técnica, da teoria e também do treinamento. Dessa parte, a princípio, seria... Estamos estudando, as técnicas. E logo em breve, eu acredito que o Osmar, retornando de férias, já consiga fazer o agendamento, nas primeiras aulas práticas, para que possamos, então, melhorar os nossos conhecimentos, aprimorar e, sobretudo, colocar em prática as técnicas que estão sendo estudadas,
e vão ser habilitadas pouco a pouco, né, ao atendimento do irmão. Bom, vamos fazer uma recapitulação rápida do que foi passar de técnicas aqui, né? A relação magnética, que é aquela relação que nós temos que ter com o assistido. O assistido, ao chegar até a nós, né, nós devemos ter uma empatia com ele, né? E essa empatia, então, ela fecha essa relação magnética. Muitas vezes pode chegar até nós pessoas que não nos são benquistas, ou ao contrário, né, que a pessoa já tem uma certa aversão à outra. Essa relação magnética vai ser mais difícil de ser mantida. Então, a relação magnética é aquele bom dia cordial, né? É aquele toque na pessoa, né? Já para sintonizarmos com a mesma frequência e auxiliar a ela, né, no tratamento do magnetismo. O plano de referência é aquela distância em que a nossa mão vai estar no corpo do assistido, né, para podermos trabalhar. Esse plano de referência vai ser apenas como se fala, uma referência do que vamos acolher naquele momento. Se será um, um escaneamento, né, do corpo do irmão ou da irmã, para que possamos saber quais são as áreas que estão ali afetadas, que precisam ser trabalhadas. Os sentidos dos movimentos são sempre da cabeça para os pés. E se for um movimento circular, vai ser sempre em sentido horário. A distância, né, ela pode ser perto, que nós chamaremos de ativante, ou pode ser distante, que seria calmante. Essa distante é a partir de 30 centímetros, é considerado já uma distância calmante. As ações, então, seriam ações de concentradores, né, ou dispersivos, e o próprio sopro, como doação de fluidos. Concentradores seriam aqueles mais lentos, né, dispersivos, os mais rápidos, e o sopro poderia também ser o quente, se for próximo, ou se for mais distante, o frio. No entanto, a velocidade rápido ou mais lenta, ela, na verdade, ela não vai falar sobre doação, né, ou dispersão. Então, a gente pode muito bem estarmos ali de uma forma lenta, passando pelo irmão, mas não estando doando os fluidos, mas apenas escaneando. Ou podemos estar ali de uma forma rápida, fazendo movimentos, mas não estaremos dispersando, mas fazendo doações, né, uma forma de arrastamento ou outras técnicas que veremos mais tarde. Os movimentos, eles são longitudinais, ou seja, ao longo do corpo, né, sempre da cabeça para os pés. Eles podem ser transversais, que seriam, então, né, em 90 graus, né, do eixo do corpo. Podem ser perpendiculares, quando são os longitudinais, né, na parte frontal e na parte dorsal, né, ao mesmo tempo, e também os movimentos circulares. Tudo isso foi falado pelo Osmar na aula anterior, eu só estou passando, né, relembrando, né, repassando aqui, para não ficarmos tão distantes, porque são muitas informações e às vezes nós nos perdemos nesse tempo. Mas acredito que os irmãos estejam lendo o livro, né, e aqui sirva apenas de apoio e de incentivo para talvez reler esse capítulo e talvez acrescentar algumas informações adiante. Bom, o Osmar então parou nesse arrastamento magnético, a técnica do arrastamento magnético. Essa técnica é usada para tirar dores agudas e crônicas. Na maioria das vezes são dor de cabeça ou mesmo alguém que é acometido
de uma dor de cabeça crônica, isso pode fazer esse arrastamento. Ou mesmo alguém que esteja com alguma dor em determinado local do corpo. Membros superiores, braços, né, ou pernas, podem ser utilizados através dessa técnica de amenização das dores, a retirada realmente das dores. Então, como é feito? Nós impomos a mão sobre aquele local, né? E com a outra mão, nós vamos arrastando para fora do corpo. É como fosse expelir os concentrados fluídicos. Nós estaremos, então, concentrando uma mão, né? E com a outra nós estaremos jogando tudo o que está concentrado, né, fluidicamente nesta mão para fora do corpo. Se nós trabalharmos a parte dos ombros, acima dos ombros, nós podemos arrastar isso para os braços e ao final da mão. Então, sempre para fora do corpo. Agora, se for abaixo dos ombros, nós podemos arrastar para, né, os pés, ou então mesmo para a parte do genésico, né, do centro vital genésico. Isso são muito utilizados para tumores, para nódulos e inflamações. Além dos movimentos da mão, é sempre importante, nós vamos ver mais adiante, o comando mental, o pensamento, né? Isso vai ser um grande desafio para o estudante do magnetismo, porque ele é necessário que ele comece, além do magnetismo, né, comece a estudar sobre anatomia, sobre fisiologia daquela patologia que está sendo trabalhada. Então, isso, nós estamos aqui apenas começando os primeiros passos para o magnetismo, mas o trabalho ainda é muito árduo nos estudos que é necessário para aplicarmos de forma completa, né, o que tem nos passado a espiritualidade para o auxílio ao irmão necessitado. E o arrastamento é uma conjugação de técnicas. Enquanto eu estou impondo as mãos, né, uma mão na parte que está inflamado, está com dor, a outra vai fazendo a dispersão dessa dor para fora do corpo. O espelhamento, temos o espelhamento magnético. Enquanto o arrastamento eu jogo para fora do corpo, né, esse fluido que está ali concentrado na imposição de mãos, na tentativa de aliviar a dor do irmão, o espelhamento eu não jogo para fora, né, eu não coloco para fora. Ali fica, simplesmente eu arrasto, né, aquele fluido para uma outra região dentro do corpo do irmão. Também é uma técnica complexa, porque são duas técnicas ali, né? A imposição e o arrastamento. Ele vai servir para interconexão entre os dois centros vitais, ou mesmo entre dois órgãos, no caso, o intestino e o cérebro, né? Nós podemos fazer essa comunicação para auxiliar na flora intestinal, né, o que hoje nós chamamos de microbiota, né, no aumento da microbiota, né, intestinal, no intestino. Sabendo que o intestino, né, é o nosso segundo cérebro, né? Então, ele também serve ali para auxiliar na estabilidade do nosso humor, né, nos sentimentos mais necessários para uma estabilidade emocional. O espelhamento ele vai ser utilizado no Parkinson, no Alzheimer, na depressão, na esclerose, no TEA, e nós vamos então verificar isso mais posterior em alguns protocolos específicos em que utilizaremos essa técnica complexa do espelhamento magnético. Temos a técnica também da introjeção magnética, também uma técnica complexa.
ela vai consistir na introdução no corpo do paciente de um jato fluido, né? Você ali, então, na hora de impor o irmão, algum irmão que estaria com problema ósseo, né? Poderemos estar impondo ali, pensando, né, em, em transformar os fluidos que são doados em matéria orgânica óssea, para ajudar na restauração, né, e quem sabe na recomposição daquele osso que está sendo, né, está sendo atingido pela patologia. Então, ela é usada para recuperar, para corrigir, para remover problemas ou foco. Podemos também, por ela, fazermos acesso ao aneurisma, reconectar os NADs, que são os canais que ligam os diversos centros de força, os centros vitais, dissolver calcificação em vasos. Agora, essa técnica é muito delicada e deve ser aplicada de uma forma muito séria, porque se a pessoa não tem, né, o magnetizador não tem conhecimento da patologia, não tem conhecimento da anatomia humana, talvez até da fisiologia, aí fica mais difícil, porque se ao introjetar fluidos, né, no paciente e houver alguma falta de conhecimento, essa introjeção pode acarretar problemas maiores. Então, necessita, além do conhecimento, né, técnico, né, do magnetismo, também da fisiologia e da anatomia humana, também um bom tato magnético, para que ele possa ser acompanhado, então, o jato que o magnetizador vai introjetar, seja acompanhado, então, até onde deve ir. Mas é uma ótima técnica, principalmente para as pessoas que estão sofrendo de problemas ósseos. Bom, as criações fluídicas. Criações fluídicas, então, são as criações, o que nosso pensamento vai fazer com os fluidos que estarão sendo doados, né? Nós veremos mais adiante que é como se fosse os fluidos como material, né, que é como se fosse um pedaço, uma porção de argila, de barro, onde podemos moldar da forma mais conveniente possível para auxiliar o irmão na patologia. Então, as criações fluídicas são, então, a nossa educação, nossa disciplina no foco e no pensamento para transformar os fluidos que são doados no tratamento pelo magnetismo, né, podemos transformá-los em um novo vaso sanguíneo, parte óssea, né, uma restauração no fígado, no outro órgão, uma válvula do coração. Tudo isso vai depender do pensamento do magnetizador na vontade aumentada pelos bons espíritos que nos auxiliam na tarefa, para que ajude o irmão nessa patologia específica. Vamos ver mais adiante. Lembrando das ciências irmãs, do espiritismo, que é a ciência do espírito, e do magnetismo, que é a ciência dos fluidos. Estamos revendo ao capítulo 6º, né, que foi falado sobre essa parte. Então, o corpo físico, ele é constituído de matéria, uma matéria ponderável, uma matéria que pode ser medida. Eu posso medir o volume, posso medir o peso, posso medir a densidade dessa matéria. Mas o perispírito, apesar de ser constituído também de matéria, é uma matéria muito sutil, uma matéria que nós não conseguimos ainda, a ciência humana não consegue ainda fazer a medição, né? Ele não consegue usar os mesmos critérios que medimos a matéria do corpo físico para a matéria do corpo do perispírito. Então, por hora, né, não temos ainda essa medição. A dinâmica fluídica.
As emanações fluídicas em volta do corpo, elas vão mudar de acordo com aquilo que pensamos, aquilo que agimos, né? As nossas emoções. Tudo isso, então, vai interferir nas emanações fluídicas de cada um. Os pensamentos, a vontade, os atos que estão sendo praticados, tudo isso vai impregnar, né, as emanações fluídicas da pessoa, vai impregnar as pessoas que estão em volta, vai impregnar os objetos e o próprio ambiente. Se uma pessoa está alegre, né, o ambiente vai ser radiante, né? A pessoa está radiante e isso vai auxiliar, né, no ambiente, nos objetos e nas pessoas em volta. Agora, se a pessoa estiver triste, em depressão, isso também vai trazer fluidos deletéricos. Então, é interessante que saibamos, né, ao falar com o irmão sobre o tratamento do magnetismo, de que a mudança dos seus pensamentos, a mudança das suas vontades, dos seus atos, das suas emoções, também farão parte e serão necessárias para que aquele tratamento seja mais rápido, né, e seja mais duradouro na sua vida, porque não adianta muito nós estarmos ali tratando o irmão, né, conseguimos ali aliviar as suas dores, conseguimos alterar, né, as suas emoções, os seus pensamentos, né, auxiliando ali com o magnetismo. Se ao sair dali ele volta a pensar negativamente, a agir negativamente, e isso então vai colocar, né, vai colocar abaixo tudo que nós nos propusemos a auxiliar o irmão. Então, com um médico, como numa visita ao médico, que ao sair de lá nós temos todo o diagnóstico, né, e os remédios que deverão ser tomados, e o tratamento deverá ser seguido, né? Num tratamento pelo magnetismo também é a mesma coisa, né? Nós estamos tratando o irmão ali, mas logo depois ele vai ter a consciência, ele tem que ter a consciência de que ele tem que virar a chavezinha da vida dele daquilo que está sendo feito de errado e está repercutindo no seu corpo e causando aquela dor, aquela doença. Lembrando das absorção dos fluidos, né? O perispírito, ele absorve, né, o fluido cósmico. É através do perispírito que nós absorvemos o fluido cósmico. 70% dos nossos fluidos, né, advém, então, dessa absorção pelo perispírito. Os outros 20% é essa respiração, né, e os 10% é a alimentação e a água. Enquanto nós conseguimos ficar sem beber água e sem nos alimentarmos durante um tempo considerável, sem respirar, né, muito pouco, né, poucos minutos, menos de minuto, algumas pessoas, mas poucos minutos, nós não conseguimos ficar sem respirar. Então, para nós verificarmos o quão é importante a respiração na absorção dos fluidos, né? O yoga, né, ele tem umas técnicas muito difundidas e interessantes sobre respiração. E muitas vezes nós desaprendemos a respirar, né? Uma criança até já nasce respirando corretamente, que é absorvendo, né, primeiro pelo abdômen, depois o tórax, enchendo, para depois fazer ao contrário, né, fazer primeiro a expiração, né, esvaziando o tórax e depois o abdômen. Essa seria a respiração mais correta, né? Mas nós não deixamos, então, o abdômen, né, travado e tentamos absorver apenas pelo tórax a respiração. Isso dificulta cada vez mais. Nós verificamos, acredito que já foi verificado, da respiração diafragmática necessária para o restabelecimento quando o magnetizador esteja com o cansaço, né, a fadiga fluídica. Ele, então, depois de doar muito, ou teve um atendimento de uma pessoa em depressão e não sabia que ela estava em depressão, e aquela pessoa sugou muito dos fluidos, né, após a sessão, ele pode estar muito cansado. Então, essa respiração diafragmática, né, que começa, então, enchendo primeiro o abdômen, depois o tórax,
esvaziando então o tórax, depois o abdômen. Isso vai auxiliar na recomposição, né, na reposição, desculpe, dos fluidos do magnetizador, para que ele possa prosseguir e não entre numa fadiga fluídica mais séria. Vemos então que os fluidos então são absorvidos pelo perispírito, né, e depois transferidos para o nosso corpo. Bom, os fluidos podem ser feitos de forma direta, com a posição de mãos e com o pensamento, né? Como nós estamos vendo aqui no magnetismo. Também pelo magnetismo de forma indireta, com água magnetizada, objetos magnetizados. Lembramos que em algumas passagens bíblicas, em Atos dos Apóstolos, né, alguns objetos que eram feitos, que eram levados dos apóstolos Paulo e até mesmo Pedro, né, eram levados lenços e aventais, eram levados até os doentes que não conseguiam se locomover até eles. Então, era uma forma também de levar bons fluidos àqueles doentes que necessitavam para o seu restabelecimento. Mas aqui estamos verificando as técnicas da imposição de mãos, agora sabendo também dos pensamentos que são necessários, né? E também já falamos da água fluidificada e alguns objetos magnetizados. Esses pontos serão abordados também de uma forma, eu acho que mais detalhada, em outras aulas que estaremos ministrando. Bom, voltando então às criações fluídicas. Como havia falado, como se fosse uma matéria, um pedaço de matéria, vamos aqui lembrar de uma porção de barro, onde nós podemos moldar esses fluidos. Agora, enquanto o barro é o fluido, as nossas mãos serão que vão introjetar. Mas quem vai moldar estes fluidos, desculpe, são os nossos pensamentos. Por isso que o magnetizador, na hora da sessão magnética, ele precisa estar com, né, o foco, com a concentração bem ativa, para que não haja nenhum desvirtuamento da sua atenção, né, não desvie sua atenção, para que ele perca esse molde. Bom, vemos aqui então um oleiro, né, trabalhando, e as várias formas que ele empregou nessa porção, em cada porção de barro que lhe foi confiada. Assim também nós podemos transformar os fluidos em tudo o que nós quisermos no auxílio do tratamento do irmão. Então, as criações fluídicas é o uso da vontade para dar aos fluidos as qualidades desejadas. O pensamento, então, ele vai ter o poder de causar modificação na matéria fluídica. O pensamento vai ser as mãos que vão moldar esses fluidos que serão doados. Então, diante disso, a gente tem abre-se, né, uma gama muito grande do que podemos fazer com esses fluidos. Podemos fazer coisas boas, também fazemos coisas ruins. Mas aqui, né, queremos nosso progresso espiritual, então vamos tratar de coisas boas, né? Então, podemos tratar de males que, às vezes, a ciência, né, a medicina, fala que são incuráveis. Então, nós podemos estar atentos a essa manipulação desses fluidos no tratamento do irmão pelo magnetismo. Então, se abre, então, infinitas possibilidades para nós podermos estudar. Por isso, nós enfatizamos que nós devemos ter também, né, aprender e termos conhecimentos da anatomia, termos conhecimento da fisiologia, termos conhecimento da fisiologia da patologia, né, da própria doença que está sendo tratada. Isso tudo vai nos auxiliar como fazer. Outra situação também interessante é saber como é feito no plano físico as cirurgias, determinadas cirurgias. Como é feita uma cirurgia de retirada de próstata? O que é
ali é atingido, como é retirado, o que pode, né, causar de mal, né, ao paciente, né? Assim como a retirada de um tumor em determinado local do organismo do paciente, como é que é feito. Também cirurgias de hemorroidas, como são feitas as cirurgias de hemorroidas. Nós sabendo como são feitas, nós podemos também fazer de formas fluídicas todas essas cirurgias no irmão, né? Do encapsulamento de tumores, da extração de tumores, da, né, da implosão de tumores também. Tudo isso é interessante que nós saibamos para que possamos também, através das criações fluídicas, que serão as transformações dos fluidos doados, né, doados com as transformações pelo nosso pensamento, para auxiliar ao irmão. Vamos então, o Espírito, então, ele vem a nosso auxílio ali para aumentar a nossa vontade, também a nossa força fluídica, né? E os nossos fluidos, então, pelo bom Espírito, ele é qualificado, né? São usados os melhores e também são qualificados, melhorados aquilo que nós temos e direcionado para onde deve ser empregado para o auxílio no tratamento da patologia do assistido. Nas criações fluídicas, né, temos algumas aplicações. Nós podemos fazer drenos fluídicos, né? Podemos fazer próteses energéticas. Eu coloco como prótese aqui uma válvula, ou então, quem sabe, um stender, né? Ou o irmão está com problema em determinado vaso, né? Como é feito isso no plano físico, né? Podemos fazer também isso, né, em criações fluídicas, uma prótese, né, um stender no irmão para poder auxiliar. Podemos encapsular determinados tumores, determinadas inflamações, podemos solidificar ossos, como havia falado, né? Podemos ali, o irmão que está com determinado osso sendo reconstruído por ter quebrado ou mesmo ter fraturado, nós podemos impor ali, né, e ordenar, né, através dos nossos pensamentos, que aqueles fluidos serão transformados em tecido ósseo para o auxílio da solidificação dos ossos daquele assistido. Nós podemos plasmar peças, né, uma das peças, uma válvula cardíaca, né? Podemos, então, fazer também o desvio ou desobstruindo os NADs, que são os canais que ligam cada um dos centros vitais, né? Às vezes, aquele canal está desobstruído e a gente, então, faz um arrastamento mais vigoroso para desobstruir, e caso não consiga, né, desobstruí-los, então podemos fazer um desvio, né, para auxiliar no tratamento do irmão. Bom, uma das criações das criações fluídicas é o encapsulamento. Temos o encapsulamento e a curetagem. Vamos ver sobre o encapsulamento. O encapsulamento, então, vai ser uma criação fluídica e o comando mental. Nós usamos muito isso nos cânceres, né? Nos tumores. Então, nós podemos encapsular os cânceres. Nem todos os magnetizadores vão ter essa qualidade, né? Essa capacidade. Mas acredito que muitos de nós consigamos isso, que é o encapsulamento de tumores, né? E nem todos os tumores também podem ser encapsulados, né? Ou porque eles já estão espalhados, né? Ou porque são de difícil localização, né? Pelo tato, nós não conseguimos, às vezes, localizar. Então, vai ser somente por tentativas. Essas técnicas nós vamos ver nas páginas 266 e 267. Essas técnicas depois nós podemos até na aula prática, né, verificarmos com mais precisão. Mas basicamente seria o seguinte: seria impor a mão, né, sentir o fluido, né, envolver aquela parte tumoral, né, aquele tumor, aquele nódulo. Dali então nós conseguimos
pelo pensamento, pela criação fluídica, começar a envolver aquele tumor, né, com os fluidos, como se fosse um filme plástico, a envolver e isolar de toda a alimentação que o tumor possa ter no organismo e assim fazê-lo, né, morrer aos poucos, definhar aos poucos, regredir. Então, depois disso, então, nós fazemos as dispersões, sempre lembrando que depois de cada imposição de mãos, de cada doação de fluidos, é necessário que haja dispersão, para que não fique sobrecarregado, né? Não fique muito sobrecarregado os fluidos ali naquele local que foi inseridos os fluidos. E a curetagem, então, seria aquela limpeza, né? Aquela limpeza das ramificações dos tumores. Se foi feito o encapsulamento, por vezes, né, há algumas ramificações dos tumores ali que não foram envolvidos, não foram possíveis o envolvimento, né, pelo encapsulamento. Então, se faz uma limpeza, né, uma curetagem, uma raspagem, né, queimando ali aquelas partes que não foram encapsuladas, e mesmo retirando para fora do corpo do assistido. Podemos também, pelas criações fluídicas, fazer o bombardeamento de tumores ou a implosão, né? Quando nós não conseguimos encapsular ou curetar, a gente pode tentar fazer um bombardeamento, que é uma implosão, né, daquele tumor. A seção completa é quando chega à área do tumor, ação semelhante à curetagem, só que de todo o tumor. Primeiro a gente faz o encapsulamento, não tão denso quanto o encapsulamento, um encapsulamento um pouco mais, né, menos denso, né? Para depois, então, a gente fazer um bombardeamento, né? Injetar fluidos ali de uma forma que ele possa bombardear e implodir aquele tumor, né? Depois fazemos a curetagem ao redor. Os procedimentos finais habituais, sempre lembrando, são as dispersões. Sempre depois de uma doação de fluidos, nós estaremos, então, fazendo uma dispersão de todos os fluidos que foram ali. A dispersão, lembrando que não é que não é basicamente espalhamento, seria mais uma depuração, um refinamento de todo o que foi doado ali, para que de uma forma mais eficaz, né, e eficiente, os fluidos se tornem melhores empregados, né, e absorvidos pelo organismo que está sendo tratado. Nós falamos também da solidificação de ossos e cartilagem nas criações fluídicas, né? Aquele magnetizador que ele consegue ter uma usinagem boa pelo esplênico, aí você pode perguntar, como eu vou saber se eu tenho uma usinagem boa no centro esplênico? Com o tempo, você vai verificar de onde sai mais a sua energia, os seus fluidos na doação, no momento que está sendo, né, tratado pelo magnetismo, está fazendo tratamento pelo magnetismo. Então, muitas vezes, né, a maioria de nós será através do centro vital gástrico, né? Outros pelos cardíaco, mas outros poucos, né, pelo esplênico. E tem outros centros também, os demais centros também têm a sua usinagem própria. E cada uma empregada a determinado, né, a determinado tratamento e patologia. No caso, a usinagem do centro esplênico, ela vai ser necessária para o tratamento de doenças ósseas. Então, vai ser a manipulação, né? Nós vamos manipular ali os fluidos, nós vamos introjetar os fluidos no local necessário à solidificação dos ossos ou cartilagens. Nós vamos dar o comando mental para que haja um processamento de crescimento de ossos, de formação de cartilagem ali. Então, a gente lembra sempre que, além da introjeção dos fluidos, nosso pensamento, nosso foco, nossa concentração deve ser para que aqueles fluidos sejam
direcionados de uma forma correta, né? E também de forma que eles possam interagir integralmente naquele órgão que está sendo tratado. Então, fazer o reforço fluídico no esplênico do paciente. Então, assim como o magnetizador vai fazer a doação do esplênico, né, através do esplênico dos seus fluidos, o paciente também é interessante que seja tratado no seu centro vital esplênico para que também tenha um bom restabelecimento nesse tratamento, né, de solidificação de ossos e cartilagens. Podemos, então, ver também que nós podemos utilizar o magnetismo no tratamento de embriaguez ou mesmo de pessoas, né, viciadas em tóxicos pesados, né? Isso para casos iniciais e ocasionais. Nos casos crônicos, quando é problema emocional, obsessão, desarmonia no centro esplênico, o interessante é iniciar com o TDM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo, até nós conseguirmos fazer a desintoxicação completa, né, ou mesmo suficiente, né, dos fluidos que são deletérios ali no irmão, ou na irmã que está sendo tratada. O uso da água magnetizada é essencial. Para magnetizar essa água, nós devemos, no mínimo, de 8 a 10 minutos, ou seja, é um grande, né, um grande pacote, né, de fluidos que devem ser doados, né, para magnetizar esses 12 litros de água no tratamento de pessoas ou de embriaguez ou mesmo de drogas, né, tóxicos pesados. O comando mental, então, que nós vamos colocar nessa água é que a pessoa sinta repulsa ao consumo da bebida ou do tóxico. Então, assim como aqueles remédios que são vendidos em farmácias, né, ou na internet, de que a pessoa possa tomar e se ver livre do fumo, né, ou da bebida alcoólica, ou de tóxicos mais pesados, assim também nós vamos operar em comando nos fluidos que estarão sendo doados, né, depositados ali na água magnetizada, para quando o paciente, ao ingerir diariamente, né, por 3 vezes ao dia, né, um pouco daquela água, isso auxilie no tratamento para, né, contra a embriaguez e contra os tóxicos pesados. Bom, dito isso, vamos ao magnetismo simples, que seria realmente como é feito o magnetismo usual de cada sessão, né? Então, é feito de uma forma mais comum, digamos assim, né? A gente fala simples porque não tem um protocolo mais elaborado, né, mais complexo. Mas todo o tratamento pelo magnetismo deve ter esses passos que nós estaremos estudando. O faz essencial e cumpre o seu objetivo maior, né? Não por ser simples, né, que ele não vai cumprir o objetivo maior. Se me chega à maca um paciente que eu não sei qual a patologia dele, né, nós podemos aplicar esse magnetismo simples para que ele já tenha uma boa recuperação. E numa próxima sessão, eu já sabendo, né, conversando com o irmão sobre a sua patologia, eu tendo conhecimento, né, estudamos entre uma sessão e outra, né, sobre essa patologia, para depois, então, né, podemos usar um protocolo ou uma forma mais eficiente no tratamento dele. O magnetizador, então, usa todo o seu empenho e fervor para o bem servir. É feito sempre com amor. Eu falo que o amor, voltando aqui, o amor é o que nos leva a estudarmos também, né? Muitas vezes a pessoa pode falar bem assim, não, eu já faço o meu, né, o meu melhor saindo de casa, estando ali apto para ajudar o irmão. Mas também é ato de amor estudar mais para auxiliar o irmão.
Então, lembremos tudo isso, que se não for baseado no amor, como Paulo fala em suas cartas, né, de nada adianta. Então, vamos ter como base o amor no que estamos fazendo no tratamento do irmão. Primeiro, como nós já havíamos falado, vai ter que ser feito uma relação magnética, aquela empatia do magnetizador com o assistido. E nós pedimos sempre que o paciente esteja relaxado, né? Eu sempre peço, né, para respirar umas 3 vezes, devagar, profundamente, soltando o ar, né, coordenadamente ali, sem muita pressa, a pessoa relaxando, e é que ela esteja também receptiva aos fluidos que serão doados no momento. Porque, por vezes, a pessoa chega com temor, nunca chegou numa casa espírita. E, por vezes, a própria relação que ela tem com a patologia já deixa ela descrente de qualquer coisa que possa ser ministrada naquele momento. Então, ao esclarecermos para ela que é necessário que ela esteja com os braços ao longo do corpo para facilitar, né, facilitar o tratamento, para que ela esteja relaxada, para que ela esteja receptiva, isso já nos auxilia em muito o tratamento que vai ser feito. Fazemos a oração conjunta com o paciente ali, agradecendo a ele, agradecendo a Deus pela vida do paciente, agradecendo a ele ter ido até lá pelo tratamento, pedindo auxílio dos mentores da casa e dos bons espíritos, das egrégoras que nos auxiliem naquele momento, e buscamos a concentração e o foco. E sempre pedimos para que o paciente permaneça em oração durante todo o tratamento. Usamos as técnicas dispersivas, que são, na maioria das vezes, as técnicas do dispersivo longitudinal, né, passando de uma forma mais rápida por todos os centros de força, para que auxiliemos depois no tratamento, na percepção onde estaria, né, necessário o foco maior de fluidos no corpo do nosso paciente, do nosso assistido. Então, depois das técnicas dispersivas, a gente trata de forma global. Vai buscando, então, em ativantes, que são mais próximos, calmantes, doação de fluidos mais próximos, ativantes, doação de fluidos mais distantes, acima de 30 centímetros, são os calmantes, e trabalhamos tanto no fluxo, que seria a parte frontal, e também no refluxo, que seria a parte dorsal, né, nas costas do paciente. E, ao final, então, oferecemos água magnetizada como tratamento como tratamento, né, desse magnetismo simples. Ele, apesar de ter o nome simples, né, para diferenciar dos outros, dos protocolos e das técnicas mais complexas, né, esse simples magnetismo, ele já tem um grande efeito na saúde e na melhora do paciente. Podemos fazer o magnetismo coletivo, que é quando um ou mais magnetizadores se coloca à frente ao lado do público e emite fluidos para todos, né? Deve ser uma sintonia fina entre o público e os magnetizadores. A relação magnética deve haver também nesses casos, né? O ambiente ele é saturado de fluidos sutis emitidos pelos espíritos, os bons espíritos que sempre vêm ao nosso auxílio, quando queremos fazer o bem aos outros. Necessariamente não precisamos levantar as mãos, né? Podemos levantar as mãos? Podemos levantar as mãos direcionando os fluidos, né, a toda a coletividade que está sendo tratada, mas também não é necessário, né? É necessário sim que nós temos uma posição mental, um pensamento fixo, que estamos doando fluidos, né, para aquele público. No magnetismo à distância, nós vamos ver muito isso, né? Que às vezes, magnetismo à distância, nós não precisamos fazer os movimentos, nós precisamos apenas nos concentrarmos, né? Podemos, então, focar para que estejamos doando os fluidos
né, à distância para a pessoa que está sendo tratada, né? Mas isso é uma técnica mais avançada, mas nós poderemos depois também falar um pouco mais sobre isso. Então, no magnetismo coletivo, deve ter a sintonia, o foco e a doação de melhores fluidos. Como já falamos, né, quando queremos fazer o bem ao próximo, né, bons espíritos nos chegam, né, ao auxílio. Agora, se nós estamos tratando um paciente, mas tem vários magnetizadores, né, ao mesmo tempo ali auxiliando, né, não é interessante que todos estejam, né, magnetizando aquele paciente, né, porque daí vai ter uma confusão. O organismo ele não vai, o organismo está sendo tratado, ele não vai entender qual é o fluido que ele tem que absorver, né? Então, vai ser várias qualidades de fluidos que estarão chegando a ele e algum daqueles fluidos que podem estar sendo dispensados pelo organismo e não está sendo efetivamente absorvido. Então, o que é necessário? O que é o ideal? O ideal é que um magnetizador faça a técnica, né, aplique o magnetismo, e os demais, então, emitem para esse único magnetizador os fluidos que estão sendo doados. Porque dessa forma, né, é amplificado aquele fluido, o único fluido chega, né, a única qualidade de fluido chega àquele paciente, àquele assistido, e ele consegue absorver mais efetivamente do que aquela chuva de fluidos ali, de qualidade diferente, que o organismo vai estar sem saber qual fluidos absorver, né? Então, façamos assim. Sempre quando houver mais magnetizadores para um paciente, direcionem para esse único magnetizador que está fazendo o tratamento os fluidos, auxiliando a ele para que possa fazer o trabalho, né, da melhor forma. E eu falo mais ainda, é interessante que nós apliquemos esses fluidos na direção dos rins do magnetizador. Por que os rins? Os rins são a nossa bateria fluídica. Os rins, então, eles são os primeiros a serem atingidos quando estamos com fadiga fluídica. Então, seria interessante jogar, né, ou direcionar os fluidos, aquele único magnetizador, na região dos rins. E assim vai auxiliá-lo ao tratamento do assistido, sem que ele passe por uma fadiga fluídica. Pode mais de um magnetizador atender um assistido de forma sequencial, obedecendo todos os princípios do magnetismo, né? Então, de uma única vez, vários magnetizadores, né, não é indicado que faça esse tratamento. Mas, sendo sequencial, cada magnetizador, né, por sua vez, tratar, né, o assistido, né, é permitido, é indicado. O magnetismo à distância, então, quando fazemos o magnetismo à distância, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, chegamos às 9h29, 9h30, e vamos tratar com mais detalhes esse magnetismo à distância.